Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, Dr. Sérgio, Dr. Pérez, Dr. Ézio. É um prazer estar aqui. Eu sou psiquiatra há 23 anos, há 25 anos, eu completo esse ano a minha formação em medicina. E há 25 anos eu escuto histórias de sofrimento. E quando o Dr. Ézio me convidou para vir aqui falar, ele falou, olha, eu queria que a senhora falasse alguma coisa de saúde mental. Eu falei, nós vamos falar de burnout, nós precisamos falar de burnout, nós vamos chegar ao extremo, né, das consequências de um estresse mal gerenciado no trabalho. Eu também queria dizer que é um prazer, como psiquiatra, estar aqui para falar desse assunto e não de bebê reborn. Bom, é mais estimulante, né? E vale a pena. A síndrome de burnout, o que significa burnout? Às vezes a gente escuta as pessoas falarem burnout, não é francesa, tá? É burnout, vem do inglês. É uma palavra que significa queimar-se, esgotar-se, ir até a exaustão. Tá? Falei que eu ia me embananar, me embananei. Perfeito. Bom, o termo burnout ele é descrito pela primeira vez na literatura, não literatura médica, num romance de Shakespeare, em que ele descreve que uma mulher burnout of love, que ela morreu, esgotou-se, pifou por amor. Tá? Mas, na literatura médica, a gente começa a escutar, aparecerem relatos e descrições de casos isolados, a partir dos anos 60. Então, tem um caso descrito de uma enfermeira que trabalhava horas num esquema de multitarefas, sob pressão, e ela entra num quadro de esgotamento e de sofrimento. Também é descrito nos anos 60 o caso de um arquiteto. Mas é a partir dos anos 70, em 1974, precisamente há 50 anos, que Freudenberger, que era um psicanalista alemão radicado em Nova York, que descreve pela primeira vez esse quadro, como ele é conhecido até hoje. Ele trabalhava numa clínica que prestava atendimento a jovens delinquentes em Nova York, e junto com enfermeiros, médicos e psicólogos, e ele começou a perceber que todos os profissionais que prestavam cuidado para esses jovens estavam entrando num estado de exaustão, insônia, cansaço, esgotamento, irritabilidade e, ao longo do tempo, foram desenvolvendo um distanciamento emocional em relação ao trabalho. Bom, ele é muito descrito entre os profissionais da saúde. Como nós sabemos, os profissionais da saúde vivem assoberbados, né? Nós temos muitos recursos na saúde pública, nós temos muitos profissionais, muitas contratações, né? Enfim. Mas eu vou contar para vocês aqui alguns casos, porque eu acho que, para sair um pouco do teórico, eu vou exemplificar alguns atendimentos, sem dar nomes, obviamente, para vocês entenderem a que nível podemos chegar com esse quadro. Entre 2016 até 2022, mais de 9.000 artigos foram publicados para descrever o burnout. Claro que isso publicitou mais, o que leva a ter uma maior repercussão, tanto na mídia leiga quanto em matéria científica, o que leva a pontos positivos e negativos. Inicialmente, e até hoje, ainda existe uma grande desqualificação e uma tendência a desacreditar o indivíduo que está passando por isso. Tá? Ok. Mas aí vocês vão falar assim, mas estresse, cansaço no trabalho, quem aqui não tem? Alguém aqui pode me dizer que não está cansado de trabalhar? É difícil, né? A questão do estresse é o seguinte, o estresse é algo mais agudo, e o estresse ele é natural, todos nós vamos ter estresse, nós precisamos de estresse.
de um determinado grau de estresse. O estresse nada mais é que uma reação adaptativa do nosso organismo a uma situação nova, a uma situação inusitada, ou algo que nós temos que realizar. Então, por exemplo, para vir dar essa palestra para um público tão diverso, eu confesso que eu fiquei bastante estressada e eu ainda estou tremendo um pouquinho. Vocês vão ver que, ao final, eu vou me adaptando. E, nesse momento que eu estou estressada, eu estou liberando o meu pâncreas está liberando corticoides, eu estou cortisol, eu estou ficando um pouco acelerada aqui no meu coração. Então, eu tenho uma série de reações, uma hipervigilância, eu já bebi um monte de água, né? Então, assim, porque é uma plateia nova para mim, eu confesso que é um desafio. Então, eu fico estressada e, logo, isso vai passar. E não vai ter muita repercussão na minha vida. E, basicamente, predominam sintomas de ansiedade. Então, um pouco de taquicardia, uma inquietação. Esse é o estresse natural, todo mundo vai ter. Tá? Agora, o burnout, não. O burnout é algo que começa insidioso e vai se cronificando e vai se agravando com o tempo. Então, assim, de um esgotamento cotidiano, eu vou falar um pouquinho mais à frente, você pode ir até sintomas de desesperança, falta de motivação, cansaço, pode se manifestar inicialmente até com infecções. Nossa, comecei a ter infecção de urina todo mês, comecei a ter resfriado toda hora. O que será que está acontecendo comigo? Você vai procurar um monte de médico até você começar a entender e relacionar o que está acontecendo com você, como que funciona o seu trabalho, enfim. Então, na verdade, é isso. O burnout, ele está estreitamente relacionado ao trabalho. Não existe burnout de sogra, não existe burnout de vizinho. Então, vamos parar de banalizar, porque às vezes a gente escuta as pessoas banalizando, né? Não é? Mas não existe, tá bom? A gente não pode usar esse argumento. Tem que estar relacionado ao trabalho, tá bom? Então, assim, uma série de eventos vão acontecendo ao longo do tempo e vão se acumulando. Que eventos podem ser esses? Então, assim, um trabalho que diz respeito à carga horária do funcionário, trabalho que propõe metas inatingíveis, qualidade de meta, má gestão, má distribuição das tarefas, ambientes de trabalho em que o indivíduo não possa minimamente dialogar com alguém e falar, olha, está difícil o trabalho aqui, estou sobrecarregado, com quem que eu posso conversar? Tá? Situações de assédio. Então, essas situações vão se acumulando e, muitas vezes, as pessoas vão normalizando. Tá? Eu vejo muito isso entre médicos. Eu dei 60 horas de plantão. Que bonito, né? Emendei o final de semana. Tem que gostar muito para não ter burnout. Tá? Mas é normalizado. Algumas profissões, então, é normalizado. Começa na residência. Então, nós precisamos de uma sucessão de eventos para isso se agravar e chegarmos ao burnout. Então, ela é uma síndrome nosológica que veio do social para a medicina. Lá na CID-11, na Classificação Internacional de Doenças, ela é descrita como um fenômeno relacionado à saúde. Ela não é propriamente descrita como uma doença, porque a gente não conhece todos os mecanismos etiopatológicos que geram a doença. Mas isso, na maioria dos transtornos mentais, é assim. Nós não falamos doenças mentais. Nós classificamos como transtornos mentais. Tá? A partir de 2022, ela já foi reconhecida pela CID-11, incluído como fenômeno ocupacional. Tá? E eu gosto de colocar uns terminhos aqui, né? Staff, que era descrito antigamente, staff burnout. Olha só, staff significa pessoal, funcionários, equipe, mas pode significar staff em italiano. Tá? Estripo. Então, burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico mal gerenciado no ambiente de trabalho. Principalmente essa tríade de sintomas, sentimentos de esgotamento ou exaustão, apatia, aumento de distância emocional em relação ao trabalho, sentimentos de negativismo e cinismo. Cinismo é mal traduzido do inglês, a gente não encontrou outra palavra, mas assim é um distanciamento. A pessoa
ela perde a sensação de estar integrada ao trabalho, de gerar valor ao trabalho. Nós vamos falar um pouquinho mais de trabalho aqui, que eu vou me arriscar a sair um pouquinho da doença. E essa sensação de ineficácia, de incompetência, de falta de realização e de falta de propósito. Mais uma vez, não temos burnout de sogra, refere-se a fenômenos ocupacionais. Então, eu vou dar um saltinho, já volto no burnout, mas eu vou falar um pouquinho como que é organizado o trabalho hoje. Eu vou entrar um pouquinho aí na área do trabalho para a gente fazer uma reflexão, que nós tendemos a culpabilizar sempre o indivíduo. E se a gente pensar, vocês já ouviram falar das LERs e das DORTs? Lesão por esforço repetitivo, né? Doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho. Elas nada mais são do que as bursites, as tendinites, os problemas osteoarticulares. Quando começou essa história, lá atrás, todo mundo descredibilizou. Que história é essa de LER? Agora todo mundo tem LER. O que é esse negócio de LER? Eu sempre trabalhei, eu sempre fiquei horas no computador e eu não tive. Bom, esse descrédito gerou um passivo para as empresas por muito tempo, porque foi se entendendo, com o aumento do conhecimento, que era preciso estabelecer mudanças. As primeiras mudanças foram na tentativa de o que nós vamos fazer para melhorar para esse indivíduo. Bom, vamos dar ginástica laboral, vamos mandar ele fazer pausa, focando no indivíduo. Com o tempo, o que nós podemos fazer dentro das empresas? Então, nós vamos melhorar cadeiras, assentos, posições, e veio a ergonomia, certo? O burnout vai caminhar para o mesmo sentido. Ele ainda é descredibilizado, mas nós vamos ter que fazer uma ergonomia mental. Nós vamos ter que fazer adaptações dentro das empresas também. E o trabalho ele é organizado. Aqui tem uma imagem de produção. Era Ford, Fordismo, Taylorismo, aquela história toda que o pessoal da Justiça do Trabalho deve entender melhor que eu. Nós vivemos numa sociedade de consumo, né? A idade moderna nos trouxe a necessidade de consumir. Para consumir, nós precisamos trabalhar. Nós vivemos num sistema capitalista, correto? E aí, como é que nós vamos fazer, né? Mas qual que é a lógica do trabalho? Como ele foi organizado e ainda funciona até hoje? A lógica é buscar eficiência de recursos, inclusive os recursos humanos, produzir ao máximo, atingir o máximo de capacidade. As tecnologias vieram com o tempo, facilitaram muita coisa, mas trouxeram mais trabalho. Alguém aí desliga o celular às 5 da tarde e não trabalha? Não? E uma outra característica de como é organizado o trabalho é que é sempre incentivado a provocar nas pessoas o estímulo à competição e ao medo. Você vendeu mais, você é promovido. Eu já atendi várias pessoas que quem não chegar na meta vai sair do cargo. Então, como é que as pessoas vão trabalhar? Nesse espírito de competição e de medo. Eu tenho que ser o melhor, eu tenho que vender mais, eu tenho que entregar mais. E não num sistema de colaboração. É assim que foi constituído o trabalho. E é assim nós temos heranças até hoje. Aí, entrando um pouquinho no homem e na civilização, né? No ser humano, nós viemos de uma sociedade da disciplina da era moderna, em que os limites estavam estabelecidos, em que as regras eram muito claras, existia um sistema de hierarquia muito forte, e que o carrasco era o empregador, né? Era só aquele que está ali te pressionando a trabalhar e a produzir. Mas, às vezes, a gente emburrece, eu acho. Vive de bebê reborns, né? A gente está vivendo numa época, agora, na idade contemporânea, né, em que não tem mais a sociedade da disciplina, é a sociedade da performance. O que significa isso? Alguém aqui se lembra de um candidato à presidência que falava "Yes, we can"? Barack Obama, né? Nós podemos. Seja a sua melhor versão.
Você pode. Vamos produzir mais e mais. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que ser suficiente. Eu tenho que ser bom. Eu tenho que ser muito bom. Ou seja, nós passamos a nos autoexplorar nessa mentalidade de que agora somos nós os nossos próprios gestores. Sabe o empreendedor de si mesmo? Não é bonito? Pode falar que alguém aqui já comprou um desses livros. A gente está nessa cultura que nos contamina. É isso o tempo todo, é isso bombardeando na nossa cabeça o tempo todo. Ou seja, passamos também a nos autoexplorar. O que significa isso? O que significa que, com esse pensamento e com essa mentalidade, fica muito mais difícil as pessoas que estão em sofrimento admitirem, pedirem ajuda. Não, eu não posso fraquejar, eu tenho que dar conta. Eu estou aqui, eu tenho que produzir, eu tenho que ser o melhor funcionário, porque nós estamos nessa mentalidade. Tá? Não somos os únicos carrascos. E o que gera, então, um trabalho bom? Como que eu posso saber que o trabalho... Como que eu, como um gestor, como que o meu colaborador, o meu funcionário, pode trabalhar satisfeito? Toda pessoa, para trabalhar bem, precisa ter uma boa identidade profissional. O que é uma boa identidade profissional? É gerar valor. A gente precisa gerar valor com o trabalho. A gente precisa saber que a gente contribui para a sociedade, que a gente é bom. Toda empresa precisa gerar valor. Claro, toda empresa precisa gerar lucro, mas o lucro tem que ser contrapartida do que a empresa gera. Então, é muito bom ter utilidade. Vocês sabem quanto que ganha um médico sem fronteiras? Vocês sabem que o médico sem fronteiras é aquele cara que pega o avião, vai lá na zona de conflito na Síria e fica trabalhando e atendendo. Correto? Vocês sabem como que é o esquema? Ele paga a passagem dele. Vocês sabem quanto que ele ganha por mês? 1.000 euros. Vocês vão falar assim, você está louco, né? Porque 1.000 euros, 6.000 reais, um médico dá 5 plantões e dorme 25 dias em casa. Não é? Então, ele não vai lá porque está bom. O rendimento não está bom. Ele vai lá porque ele gera valor, porque ele se sente útil, porque ele contribui, porque aquilo dá uma gratificação enorme para ele. Existem algumas profissões que, particularmente, eu vejo isso na prática. Uma delas é professor. Eu vou falar um pouquinho de professor depois. Outra coisa que gera uma boa identidade profissional é ter um senso estético do trabalho. O que significa isso? Eu sou útil e eu sou único no meu trabalho. Sabe aquele mecânico que você, lá da vila, lá no fundinho, lá da cidade, que você fala assim, vou levar meu carro lá, porque esse cara escuta o barulho e ele sabe o que está acontecendo. E como é bom para esse senhor escutar. Puxa, ainda bem que eu trouxe meu carro aqui, só o senhor resolve. E isso pode ser estendido em toda a profissão. O cara lá na indústria, num sistema de montagem, olha, chama o seu Gerson lá, que ele vai ver o que está acontecendo aqui com essa máquina. Né? Quer dizer, ele gera valor, ele sabe que o trabalho dele ele entrega, e ele entrega bem feito. E reconhecimento. E o reconhecimento, como eu já falei para vocês, e isso já é estudado, não é a remuneração o maior valor do reconhecimento. Olha que interessante. Isso tem estudos que mostram isso. Mas o reconhecimento não só através de remuneração. Tá? Valor que eu quis dizer é o valor financeiro. Então, o reconhecimento dos chefes, do colega, e mecanismos de reconhecimento institucionais também, como premiações, etc. Mas aí é isso que nós temos. Né? Vamos voltar para o burnout, vamos estressar de novo. Dá para trabalhar bem num lugar cheio de maca, superlotado, com pressão, com gente adoecendo? É difícil. A gente vê muita enfermeira com burnout. Posso chegar nos advogados? Posso contar casos? Meu estresse está baixando, então eu vou contar casos. Eu participei, nos últimos anos, eu atendi 3 advogados de uma instituição. Eu não vou falar a instituição, mas não corre em segredo de justiça. Uma instituição pública, que há 15, 20 anos atrás, num concurso, tinha 30 advogados para dar conta dos processos. Foi todo mundo saindo embora, foi todo mundo adoecendo.
todo mundo adoeceu. De 30 advogados, sobraram 15. Tem gente aqui que já sorriu, que sabe o que eu estou falando. Desses 15, eu atendi 3 pessoas. Em uma dessas pessoas, eu participei como assistente técnica, o que me facilitou, porque eu já estava entendendo a dinâmica do trabalho. E eu atendi pessoas muito adoecidas e muito competentes, e muito dedicadas ao trabalho. E vocês vão entender melhor do que eu, mas as advogadas da área trabalhista tinham uma demanda de 2.000 processos cada uma para resolver. Os juízes distribuem processos, não é? Então, se eu distribuir 2.000 processos para o Dr. Mauro e 100, sei lá, 100 processos para o outro juiz, eu acho que não está muito certo. E era mais ou menos isso que acontecia ali dentro. E, na área civil, era 300 processos para os advogados. Enfim, as pessoas foram adoecendo. E eu vou contar o adoecimento de uma pessoa que era muito dedicada ao trabalho, e ela foi realmente ficando num estado de exaustão, Ela teve neném, ela conseguiu sair durante a licença maternidade, o que deu um alívio, e assim acabou a licença maternidade. Ela voltou, e, quando ela voltou, parece que ela se sentiu punida, porque ela nunca viajou, e a empresa passou a exigir que ela viajasse para fazer audiência fora. E ela pediu, que ela não conseguiria, e ela recebeu um e-mail do gestor. Eu tenho esse e-mail, tá? Existe, está no processo, inclusive isso está público, em que ele escreve, se você não, porque ela falou, eu estou amamentando ainda, eu não posso viajar. E o gestor escreve, se você não dá conta de ser mãe e de ser advogada, você tem que repensar a sua vida. Bom para advogado pegar um e-mail desses, né? Eu queria ser advogada nessa hora, com esse e-mail na mão. E o espírito vingador, né? Mas, na verdade, o que acontece? Ela conseguiu não viajar. Viajou uma semana e conseguiu uma negociação, depois de muita briga, de levar a reclamação para Brasília. E, um dia, ela atropelou uma pessoa, e ela não viu, e ela não percebeu. E, através de uma filmagem, ela atropelou uma senhora de bicicleta. E ela realmente não percebeu que ela tinha feito isso. E aí foram até a casa dela com a filmagem, e ela ficou muito mal. Foi a hora que ela admitiu que ela precisava de ajuda, porque ela já estava adoecida há muito tempo. Um detalhe, o marido era advogado na mesma empresa, só que na área civil. Ela não contava nem para o marido do sofrimento. Eu tenho que dar conta, eu vou dar conta. Como é que eu vou contar para ele? Lá onde ele trabalha não funciona assim, eu tenho medo dele brigar. Então, assim, foram anos de acúmulo, de sofrimento, de situações, de uma pessoa, inclusive, que descredibilizava esse diagnóstico ali dentro, tá? Quando aparecia. Porque ela, por características individuais, tinha uma atitude mais onipotente, no sentido, eu dou conta de tudo, eu carrego tudo. Essa era o par perfeito para o burnout, né? Características do indivíduo de perfeccionismo, de controle, com o estresse crônico mal gerenciado. Mas outras pessoas, eu já atendi outras nessa situação, que não tinham tanta essa questão pessoal do controle, do perfeccionismo, mas que também adoeceram. E o professor? O professor é aquele cara que trabalha, estou falando professor do ensino fundamental, do ensino médio, né? Ele trabalha em 3 empregos para sobreviver. Se ele trabalha numa escola particular, não pensem que ele ganha melhor, ganha bem o dono da escola. Acho que a gente devia ter uma lei para isso, não é possível, né? Os professores, mesmo de rede privada, eles têm piso salarial, é uma coisa horrorosa. E as escolas não são baratas, enfim. E ele tem que preparar a aula, e ele tem que corrigir prova na casa dele, então ele não para de trabalhar. Eu participei de um programa de perícias na Secretaria da Educação por 3 anos. A Secretaria da Educação contratou um corpo de peritos, eram 19 peritos em psiquiatria no Estado. Foi uma seleção de currículo, e eu entrei nessa. E aí a gente tinha que periciar. Foram 3 anos de trabalho. Eram 80.000 professores. Na verdade, haviam
havia 150 mil professores afastados por doença há anos. Desses 150 mil, havia 80 mil afastados com transtorno mental. E a gente foi contratado justamente para reavaliar essa turma, que não eram periciados por psiquiatras, e que, onde eles iam lá em São Paulo, no IMESC, só repetia a licença. Então, não tinha programa de readaptação, não tinha nada. Então, você pegava lá várias situações. E, assim, eu tive a oportunidade, nós montamos uma central em Botucatu. Então, vinham professores de todo o Estado. Eu atendia professores de Osasco, do Guarujá, do ABC Paulista, enfim. As histórias eram horrorosas, escolas chefiadas por PCC, bairros, era um negócio assim, professor estuprado em sala de aula, ameaça, assim, existe essa realidade. A gente precisa saber que existe. Está aqui, né? Está cuidando das crianças do nosso país. Está tentando ensinar. Eu vi professores muito adoecidos, em um estado enorme de sofrimento, que gostariam de trabalhar, mas não tinham condições de retornar. Esgotou. Burnout. Quem pode apresentar burnout? Profissionais de prestadores de serviço, quem vai ter relação direta com o público, médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, mas acabei de falar para vocês, de advogados, gestores, tá? Executivos, já atendi executivos também, que tem alguém acima que está botando beta e pressão ali. Tem um trabalho que eu encontrei aí que fala que os advogados envolvidos diretamente com a litigância vão ter um risco mais alto de desenvolver burnout. Deve estar mais no embate, eu imagino. Bom, então, quais são as causas? Fatores relacionados ao trabalho, fatores relacionados ao indivíduo e ao estilo de vida dos indivíduos. Mas eu quero que a gente ponha bastante conta também aqui no trabalho. Guarda no coração que o trabalho tem bastante implicância aí, tá? Então, assim, se você está num ambiente caótico, com grande pressão, com atividade monótona, que não é estimulante, que tem expectativa difusa, né? Jornadas prolongadas, enfim. Tudo isso vai gerando uma falta de perspectiva e propósito. Olha que legal, eu tenho amigos na plateia. E agora eu lembrei de uma coisa, eu já atendi muitos gerentes de banco com burnout. Vamos combinar que você é gerente do banco e você é pressionado a vender empréstimo consignado para idoso. Você tem que vender um monte de empréstimo consignado para idoso. Como é que esse cara fica? Cadê a moral? Quando é que ele dorme? Cadê o senso de ética? Eu acho que tem até um ponto que a pessoa vai ali, preciso trabalhar, é assim que funciona, como roda a vida, não vou pensar muito, o mundo é injusto, mas chega uma hora. Se você tem um mínimo de valor, você não consegue mais dormir, você começa a esgotar. E aí o cara já está no banco há 7, 10 anos. Família dele, casa, conta para pagar, e vamos combinar que a gente vive no Brasil. As nossas garantias não estão postas. Você tem que pagar o plano de saúde, você tem que pagar a escola, não é? Então, não basta o estresse do trabalho. Nós vivemos num país ansiogênico, que não nos dá garantias. Fatores relacionados ao indivíduo. Indivíduos muito perfeccionistas, a visão do yes, we can, eu posso, eu faço, eu dou conta. Não, daqui. Daqui que eu faço. Não, vem cá que eu abraço. Não, eu consigo, eu dou conta. Eu já passei por isso. Tá? Eu já achei que eu assumi uma enfermaria sozinha, e eu assumi anos uma enfermaria de 40 pacientes num hospital público. Eu saía de férias, ficava 4 psiquiatras no meu lugar. Eu voltava, eu tocava sozinha. Quem estava errada? Eu também estava errada ali. Tem fatores, né, de achar que eu dou conta, que eu controlo. Né? Faz tempo. E pessoas que têm tendências à competitividade, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar colocando foco também nas pessoas e colocar foco no problema, tá? E não ficar procurando culpados. Eu vejo pessoas em situação de burnout que vêm adoecidas para o consultório, que entram num estado de depressão, tá? Não consegue mais fazer nada. Essa pessoa não consegue voltar para o trabalho.
Mas os casos que evoluem pior são aquelas pessoas que vêm muito tocadas pela questão do assédio, com raiva de quem assediou, e foca só naquilo. A pessoa não consegue sair daquilo. Inclusive, não consegue recomeçar, olhar para uma nova possibilidade, arrumar um outro trabalho. A gente tem que pensar que aquele gestor, que talvez era um carrasco, que estabelecia milhões de metas, e ele também, possivelmente, foi submetido a um esquema assim. Por características dele, ele não adoeceu. Então, ele está repetindo o modelo. Então, a gente não vai poder ficar só prestando atenção nas pessoas. É claro que existe sociopata maluco também, tá? Mas não é a maioria. A maioria do gestor, ele quer que a coisa funcione. Não é essa, ainda bem, que não é essa a maioria do funcionamento das pessoas. E quais são os sinais de alerta? Como é que eu sei que eu posso estar no início de um quadro de burnout? O que eu posso fazer? Né? Então, é isso. Se todos os dias estão ruins, sabe, assim, tem dia que é duro para o trabalho mesmo, mas você chega lá, a coisa engrena. Acabou o dia, você fala assim, não, puta, está feito o meu trabalho. É isso aí, entreguei. Que legal. Né? Se levar a vida do trabalho e em casa parece drenar toda a energia, todo mundo leva o trabalho para casa, mas se ela drena toda a sua energia, alguma coisa está errada. Tá? Se tem essa sensação de exaustão o tempo todo, olha, gente, é uma lástima, tá? É uma pessoa assim que se sente assim fracassada. Eu não atendi uma pessoa com burnout ao longo desses anos que eu fiz o diagnóstico e que era uma pessoa assim, essa pessoa já tinha características que ela não era comprometida. Eu não tive essa experiência. Eu acho que eu também soube fazer um bom diagnóstico, tá? Se a maioria do dia é gasto em atividades que não motivam e parecem opressivas, porque, assim, começa relacionado ao trabalho, mas vai se estendendo. Depois, tudo começa a ficar sem graça, sem propósito, fica difícil. Se estende para suas relações pessoais, familiares, por aí vai. E se há a sensação de que nada faz diferença ou causa prazer? Eu não vou ficar narrando sintomas, né? Mas é isso aí, ó. Você pode baixar a imunidade, cefaleias, dores, tá? Essa sensação de derrota aí o tempo todo. E os comportamentos, a pessoa pode começar a abusar de bebida, sai do trabalho, começa a beber, para aliviar sofrimento. E o álcool, ele é um ótimo anestésico, né? Ele alivia imediatamente. O álcool, ele é relaxante. Só que, com o consumo crônico, ele é depressor do cérebro. Então, ele vai agravando. A gente começa a imputar as frustrações nos outros, é aquilo que eu falei. Não foque na pessoa, foque no problema. Começa a negligenciar o trabalho, procrastinar, chega tarde, sai cedo, se isola e não divide. É muito interessante. Eu já escutei de um executivo exausto, e que a única pessoa com que ele... Não era um executivo, eu não entendo de empresas, eu vou entender na medida que eu vou. Estou focada nas pessoas, nas histórias, enfim. Mas ele tinha um alto cargo dentro de uma empresa, e ele vinha num estado de burnout, de esgotamento, e eu perguntei, você nunca conversou com ninguém no trabalho? Você nunca conversou com um amigo que estivesse na mesma, né, horizontalidade ali? Não, na verdade, um dia eu conversei com a copeira, lá no fundo, na cozinha. Por que com a copeira, né? Por que com a copeira a gente pode ser vulnerável? Por que a gente trabalha com pessoas em que a gente não pode falar de fragilidade? Você vai escolher a copeira, lá do fundo. Para ela, eu posso ser frágil. Imagine as fragilidades dela. Né? Mas ela ainda escuta. Ela não tem outra opção. Né? Médicos. Tem estudos que mostram que 1 a cada 2 médicos vai ter burnout, tem burnout, e até 85% dos médicos vão sofrer ao longo da vida. E o impacto do burnout é altíssimo. Nos Estados Unidos, tem dados de gastos de até 150 bilhões de dólares por ano. Absenteísmo, falta, aposentadoria antes do tempo, licenças por auxílio-doença. Né? Então, a equipe lá que vai ter que repor funcionário, novas contratações, tudo isso tem um custo. Certamente, mudar a cultura das empresas, promover saúde mental, e ambientes mais saudáveis do ponto de vista psíquico,
vai ficar mais barato, tá? Vou falar de tratamento, mas a gente trata, em muitos casos, se a gente não consegue que aquele indivíduo consiga reduzir a carga de trabalho, a gente vai ter que afastar mesmo o indivíduo do trabalho, não tem condições. Mas também a gente indica para o indivíduo não só o uso de medicamentos, que são os mesmos medicamentos que a gente trata uma depressão, tá? Pense assim, gente, burnout é uma depressão do trabalho, fica mais fácil. E o diagnóstico é médico, tá? Por que é médico? Porque são tantos sintomas que a gente precisa diferenciar. O diagnóstico diferencial, um bom médico vai saber fazer, tá? Se é um burnout mesmo, está relacionado ao trabalho ou não. É só uma depressão. Já fiz assistência técnica para uma empresa que eu fui ver, a moça alega isso, mas não era. Não era. Inclusive, eu só peguei assistência técnica porque eu vi a documentação, eu achei meio suspeito, e eu falei, acho que dá para trabalhar aí, e deu. A moça tinha atestado prévio, já tinha quadro depressivo prévio, o adoecimento, escondeu num lápis, soltou lá na perícia. Então, eu estou falando de vários lugares de escuta. E a gente trata as comorbidades, que são os quadros que podem estar associados. Então, é uma condição grave, a prevalência ainda é incerta, né, o tanto de casos que a gente tem no Brasil. Ainda tem uma carência de estudo para a gente entender quais são as taxas, né, reais e quanto que a gente tem de doenças associadas. E aquilo que eu falei, a mesma via neuronal, neuroquímica, as alterações cerebrais são iguaizinhas ao que acontece nos quadros depressivos, tá? Essa cena bonitinha aqui, como é que a gente faz para chegar, né? Essa cena de colaboração, parece que todo mundo tomou um belo café da manhã com calma e foi trabalhar feliz. Como que a gente previne burnout? E aí? Comunicação é fundamental. Se a gente não puder chegar ao limite de só poder contar ou dividir com a moça da copa, já é um caminho. Fortalecer vínculos dentro e fora do trabalho. Claro, características da pessoa, a gente precisa aprender a dizer não também. Grandes empreendedores sabem dizer não. E a gente tem que entender que a gente não tem a capacidade a gente não tem nem capacidade, nem disponibilidade infinita para ninguém. Não é só para o trabalho, é para ninguém. Nem para filho, mãe tem disponibilidade infinita, não tem. Tá? Todo mundo tem limitação, a gente precisa saber escolher qual que é o nosso... O que a gente vai fazer, né, com o nosso maior patrimônio, que, depois da saúde, é o tempo. E tempo é o maior capital hoje em dia, né? Quem aí tem tempo? Eu acho que eu acabei.